Amigos, hello, tudo bem? Eu quero comentar com vocês sobre a reforma protestante. Mas para a gente entender a reforma protestante, a gente tem que ir lá na história, porque a filosofia se mistura com a história, né? São matérias que se misturam. Por exemplo, Jesus criou uma igreja. Primeiro ele chamava essa igreja de igreja primitiva. Depois essa igreja ganhava o nome da cidade. Quando Paulo abria a igreja, eles falavam assim: a igreja que está em Corinto, né? A igreja que está em Corinto. A igreja de Éfeso, a igreja ganhava o nome da cidade. Havia igreja lá em Roma, vocês veem, né? Mesmo lá no Império Romano, que era perigoso, que eles perseguiam, né? Os imperadores perseguiam muita igreja, matou muita gente no Coliseu, matou gente nas cruzes, matou gente com as feras, né? O domingo deles, a diversão deles era ver leões engolir os cristãos, né? Coisa perversa demais. O homem, tem uma frase na filosofia que diz que o homem é lobo do homem, né? O homem mata o outro homem, né? Mas aí quando chegou no ano 300 e alguma coisa, século IV, havia um imperador chamado Constantino. A mãe dele era cristã. E ele foi para uma batalha muito pesada e ele fez um voto, ele fez uma promessa. Ele diz: olha, se eu ganhar essa batalha, se der para ganhar ela, eu vou voltar e vou ser cristão, vou ser da igreja da minha mãe. Essa igreja ainda era a igreja primitiva. E não sei por que cargas d'água, ele ganhou a batalha e ele voltou. Não se sabe se ele se converteu, sabe por quê? Ele só foi batizado no fim da vida. Então não se sabe se ele se converteu. Só que ele chegou, ele aderiu à igreja. E a igreja, ela ganhou o nome de igreja católica. A palavra católico significa universal. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou filho. O meu pai era católico, a minha mãe era presbiteriana, mas nós fomos criados na igreja católica, tá? Mas na minha adolescência o evangelho entrou na minha família, meus irmãos começaram a se converter, eu tive 4 irmãos que foram para a igreja evangélica. Depois o meu tio se converteu e começou a levar pregadores na casa de meu pai, e aquilo foi maravilhoso porque eu pude fazer um paralelo e Jesus me salvou. Mas aí o Constantino ele deu 3 coisas perigosas à igreja. Ele deu armas, ele deu força de bélica à igreja, ele deu muito dinheiro à igreja e ele deu poder político à igreja. Vocês podem ver que a igreja católica é uma igreja política, né? Por exemplo, o Papa, quando ele esteve no Brasil, aquele Papa João Paulo II, né, com muito respeito, o Papa, né, chamada Sua Santidade, o presidente Fernando Henrique Cardoso saiu de Brasília para ir recebê-lo no Rio. O homem já estava com doença de Parkinson. Ele foi por quê? Porque o Papa é um chefe de Estado. O Vaticano é o menor país do mundo dentro da Itália. Aquilo é uma nação. Aquilo tem a sua moeda própria, aquilo tem sua administração própria. Então, ele não é só um líder espiritual, ele é um chefe de Estado, de nação. E aí tudo ali começou. Aí a Igreja Católica passou a ser dirigida por 3 pilastras, por 3 bases. A Igreja Católica é dirigida pela Bíblia, mas nem tudo pela Bíblia. Ela é dirigida por dogmas. Dogmas é o seguinte: aquilo que o Papa falou é fato, é lei. Se ele falar que pau é pau e que pedra é pedra, tem que ser. E a Igreja Católica anda por tradições. Se ela começar a fazer uma coisa, começar a fazer uma procissão, por exemplo, missa do 7º dia, a palavra correta é do 7º dia, tá? Aí vai fazendo, vamos supor que uma pessoa faça um catálogo e rezou 50 mil missas para um parente. E aí domingo depois da missa ele chega perto do padre e diz assim: Sua Eminência, ele vai dizer Vossa Eminência, né? Porque eu estou falando sua porque quando você chama alguém, você está falando de alguém, você fala sua no português. Quando você fala com a pessoa, você chama de vossa. Como eu estou falando igual a pessoa falou, ele falou Vossa Eminência. Então ele chega e diz assim: Vossa Eminência, eu já celebrei 50 mil missas.
O senhor acha que eu devo mandar fazer mais alguma? Ou não? Ele vai dizer, mande fazer mais uma, pague para fazer mais uma. Porque se não fizer bem, mal não fará. Tradição. Então a Igreja Católica anda, quando eles não têm uma resposta bíblica, eles vão ou para a filosofia, vão ou para os dogmas, ou vão para a tradição. E o dogma é o seguinte, quando o Papa falou, aquilo é fato. Mas essa igreja foi desenvolvendo no século IV, aí foi desenvolvendo, crescendo e tal, e ela foi mandando, e ela dominando, e ela pondo reis, e ela tirando reis, e o poder político dela foi crescendo demais, demais, e todo mundo que passava na frente dela, ela mandava matar, ela dizia que a pessoa estava errada, que a pessoa era pagã, que a pessoa era herético, que a pessoa, todos os homens que se levantaram, Jerônimo de Savonarola, todos os homens que foram padres. Ela, por exemplo, não deu apoio nenhum no século XII a São Francisco de Assis. Hoje ela diz que todo mundo era dela, todo mundo é dela, né? Nós tivemos lá na patrística São Tomás de Aquino, nós tivemos na escolástica depois, na Idade Média, tivemos São Tomás de Aquino, eu vou falar sobre eles. Eu estou dando uma visão geral, tá? E aí foi crescendo, crescendo. Aí lá por volta do século XV, se levantou um homem chamado John Hus. Eles chamavam de herético. Eles chamavam de rebelde contra a Igreja Católica. O John Hus foi queimado numa fogueira e ele profetizou. O nome dele significava ganso. Ele diz, olha, daqui 100 anos vai se levantar um cisne. E a ele vocês não poderão matar. Vocês não poderão matá-lo. Vocês não poderão matá-lo. E dali 100 anos nasceu Martinho Lutero. Martinho Lutero era alemão. O povo comprava muita coisa da Igreja Católica, entendeu? A Igreja Católica vendia muitos títulos, né? E Martinho Lutero era de uma família nobre, rica. O pai dele era comerciante. E o pai dele tinha um sonho para ele, que era formar em Direito. Ele formou em Direito. Quando terminou o curso, agradou o pai, a mãe falou, pai, agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Eu quero ser monge. Martinho Lutero era um rapaz inquieto, pensava muito, foi um grande mestre, foi um grande professor das universidades. Mas o Martinho Lutero teve contato com a Bíblia. Quando ele conheceu a Bíblia, ele abraçou e chorou e disse, eu queria ter um livro desse só para mim. Quando ele leu Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, e ele leu que o justo viveria, que vive pela fé, e o justo viverá pela fé. Ele entrou em confusão, como é que o justo vive pela fé? Essa igreja vende indulgências. O que é indulgências? A pessoa ia até o confessionário e dizer para o padre, ó, eu adulterei, eu tenho amantes, eu faço coisa errada lá na minha firma, eu não pago imposto. E aí o padre dizia, olha, é 20 mil reais para você ficar perdoado. Ele dizia, mas só tem 10. Então dá os 10 aqui, você vai ficar 10 anos. Se em 10 anos você morrer, você vai para o céu. Gente, quem perdoa é só Jesus. Jesus é o único mediador. Martinho Lutero, por exemplo, a igreja era ligada ao Estado. Uma pessoa ficava no bar a semana toda, ou fazia tudo de errado, mas no domingo ele podia participar da Eucaristia. A igreja, o Estado mandava na igreja. Outra coisa, a igreja era feita em latim, né? A Bíblia, né? Eles não chegava na mão do povo, né? Por quê? Quando um povo lê a Bíblia, um povo fica mais inteligente. A Bíblia promete sabedoria aos simples. Quanta gente aí você vê que a Bíblia diz que Deus escondeu coisas aos sábios e revelou aos pequeninos, né? Tem tanta gente aí que tem tanta cultura, tanto médico, tanta pessoa, e está caído no centro de macumba, no centro espírita, sabe por quê? Porque o evangelho se manifesta de maneira simples. Eles acham muito simples para aquilo ali ser a verdade. A maneira que Jesus conduzia, o culto como é conduzido é muito simples, porque o culto é informal, a missa é formal. Com isso, muita gente está indo para o inferno, meu amigo. E aí o Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, né? Já fez mais de 500 anos agora, 500 e poucos anos, 503 anos do ano passado.
ele pregou num domingo as 95 teses. Quando o padre Leão X ouviu aquilo, ele diz, deve ter sido aí um monge, um padre que bebeu muito vinho. Mas ali, aquilo não parou por ali. Aquilo deu pano para manga. Martim Lutero não pensava em ser expulso da Igreja Católica, não pensava em sair da Igreja Católica. Ele queria o quê? Trazer a igreja para a Bíblia. A Igreja Católica foi criando tanta coisa. Por exemplo, vela para morto, reza para morto, dia de finados, reza para almas. A Igreja Católica foi saindo da Bíblia. Você sabia que lá em Apocalipse tem uma igreja, a igreja de Laodiceia, né? Aquele versículo que a gente cita, Apocalipse 3:20, dizendo assim, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz. Aquilo Jesus não está falando para a pessoa, não. A gente, quando visita, tem mania de falar, ele está na porta do teu coração, ele está batendo e tal. A gente faz essa aplicação, mas ali está falando para a igreja. Uma igreja pode ser evangélica, pode ser católica, pode ser... Eu atuo nas igrejas evangélicas, né? Pode ser uma igreja lá que tenha nome de cristã, mas se ela fosse se comportando mal, ela põe Jesus para fora. Ela trabalha no nome de Jesus, mas Jesus está do lado de fora. O que aconteceu com a igreja de Laodiceia? Foi o que aconteceu com a igreja católica. O Martim Lutero não queria criar uma nova igreja. Ele queria trazer a igreja católica para dentro da Bíblia de novo. Mas isso não foi possível. Ele foi muito perseguido, ele escondeu num castelo, ele mudou de nome, o nome dele foi Ser Jorge. Ele escreveu um hino, 323 do cantor cristão, que diz, Castelo forte é o nosso Deus. Por quê? Porque Deus guardou ele. Pessoas o guardaram, ele teve que enfrentar príncipes, ele teve que enfrentar os poderosos, mas graças a Deus não o mataram. Ele traduziu a Bíblia à mão para o alemão. Ele queria que todo mundo, olha, ele defendia a livre interpretação, todo mundo tendo a Bíblia, podendo ler e interpretá-la. Ele defendeu o sacerdócio de todo mundo. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, rasgou o véu, o sacerdote entrava lá no templo, ele que intercedia para o povo. Não, todo mundo hoje, eu estou aqui agora orando em nome de Jesus, ele está ouvindo a minha oração. Você está numa fila de banco orando no Espírito, ele está vendo, você está dentro do carro viajando, está cantando e está orando, ele está vendo, porque era só lá no Santo dos Santos que ele se manifestava, rasgou-se o véu. Em todo lugar Deus está, em todo lugar ele fez. Meus queridos, foi uma obra maravilhosa. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte, aí nasceram os presbiterianos, nasceram os anabatistas, nasceram os metodistas, depois agora no século XX, no início nasceram as igrejas pentecostais, e agora são as neopentecostais. As igrejas de origem brasileira é a igreja mundial, é a igreja da graça, é a igreja universal, são igrejas neopentecostais, agora do século XX, estão aí no século XXI. As igrejas históricas, metodista, presbiteriana, batista. As histórias pentecostais, a Assembleia de Deus, que foi no século, em 1901, né, no iniciando do século XX, houve um grande avivamento. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte. Martim Lutero casou-se. Tem muita gente que fala, fulano não está querendo ser padre porque ele quer casar. Não, casamento é consequência. Depois ele conheceu uma freira, ela deixou também lá os hábitos, né? E namoraram e casaram, ele teve 5 filhos. Mas ele termina a vida dele de uma maneira linda. Chegaram perto dele no final da vida e disseram, Martim Lutero, que obra estrondosa que você fez. Que obra magnífica que você fez. E ele disse, eu não fiz nada. Martim Lutero diz, eu não fiz nada. E ele apontou para a Bíblia. E ele diz, tudo que aconteceu foi por causa da Bíblia. E meus queridos, a Bíblia é a palavra de Deus. A igreja evangélica, ela anda só pela Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Essa é a nossa confissão. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Enquanto a igreja católica, o Papa é o cabeça da igreja, na igreja evangélica, Jesus é o cabeça da igreja. Você pode dizer, mas Antônio Carlos, o povo não está cometendo muita incoerência na igreja evangélica? Também. Também. Mas nós temos que ficar com a Bíblia. Temos que tomar cuidado, né? Eu tive um patriarca numa igreja que pastoreei, o Sebastião Tossani, um homem que fez tudo pela igreja. Ele tinha 34 membros da família na igreja quando eu estive lá. O homem deu lote, o homem tratava bem pastores da casa dele, ele nos alimentava, ele contratou professor para suas filhas quando era nova, e ele disse, pastor,
a igreja já está precisando de uma reforma. Olha, na verdade, a igreja está precisando de reforma, a família está precisando de reforma, a escola está precisando de reforma, a nossa sociedade está precisando de reforma. Um beijo para você.